Olá, boa noite, pessoal. Estou aqui com a minha companheira de galo hoje, Mirella. Oi, Mi. Oi. A gente está recebendo hoje aqui no Conversa na Gala o Roberto Gomes. Seja muito bem-vindo, Roberto. Oi, Gustavo. Oi, Mirella. Boa noite. Muito bom estar aqui com Boa. vocês. Ai, obrigada. Muito bom. Então, roda a vinheta. Roda a vinheta. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer ao Roberto por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Roberto. Vou falar um pouquinho aqui, né, só um pequeno briefing sobre o Roberto. Então, formado em propaganda e marketing, com MBA em logística, passou mais de 40 anos trafegando e se envolvendo com todas as áreas de uma empresa aérea. Um dos seus maiores marcos foi ser convidado a participar de grupos de trabalho na IATA. E agora está aqui com a gente hoje no canal e vai falar um pouquinho sobre a sua história. Então, Roberto, eu já vou passar a bola aqui para você. E a minha pergunta é, você é formado em propaganda e marketing, então como que você foi parar aí no meio da aviação? Pois é, né? A aviação é um bichinho, né? De repente que você não sabe como, ele vem e te pega, e aí você acaba se apaixonando. Bem, eu tenho 64 anos, né, de idade Olha hoje, só. né? 40 deles trafegando em empresas aéreas, né? E vamos falar, vocês são novinhos, né? Mas vamos falar de algumas coisas antigas aí, né? 1900 e tralalá, né? Ai, eu adoro. Já começa lá. Roberto Carlos ganhou um festival em São Remo, né? E minha mãe era apaixonada por ele, né? E o dia que ele chegou em São Paulo com esse prêmio, tá? Não, nós temos que ir no aeroporto para recebê-lo e coisa e tal, né? Falei, tá bom, mãe, vamos lá, né? E aí fomos, né, no aeroporto de Congonhas, que era internacional na época, né? Voltou agora a ser, né? E aí muita gente, muitos fãs, né? Mas, e tinha uma marquise, né, onde hoje é o desembarque, né, que você tinha um terraço que você conseguia ver os aviões. E eu nunca tinha visto um avião assim, tão de perto, né? E acho que foi aí que o bichinho veio e me pegou. Sim, né? O primeiro. Foi o Aquele primeiro choque, né, de contato, ver. assim, né? Sim. Então, eu era pequeno, né? Aí comecei a falar de aviação, que gostava, sempre dava umas escapadas, né? Quando cresci mais um pouco, né? E conseguia me locomover sozinho, né? E a gente morava ali nos Jardins, na Alameda Jaú, né? E até o aeroporto de Congonhas dava pelo menos uns 10 quilômetros. Eu lembro de ter feito esse trajeto umas 20 vezes, né? A pé, né? E comecei, né? Isso que apaixona, 10 quilômetros a pé. Exato. E aí, alguns anos depois, né, mudou para o nosso prédio, né, uma pessoa, ele e o filho, né, seu Armando, né, e o filho Jonas. E o Jonas trabalhava na Varg. E eu falei para ele, coisa e tal, puxa, Jonas, que bacana, o que você faz lá? Me conta como é que é isso. Aí ele começou a me encher de história, isso e aquilo, coisa e tal. Falei, nossa, eu queria muito, né, trabalhar na aviação, né, acho que é uma área sensacional, coisa e tal. A primeira coisa que ele me perguntou, mas como é que tá as tuas notas na escola? Eu falei, tá tudo bem, tudo certo, né, eu vou fazer vestibular logo, né, no ano que vem, né, para entrar numa faculdade, né. Então eu vou tentar te arranjar um emprego lá, coisa e tal, na Cruzeiro, na época, né? Olha só. E aí a Cruzeiro estava com problemas, né? E acabou fechando, né? A empresa vai fechar, coisa e tal. Mas eu tenho um grande amigo na Transbrasil, né? E aí eu falei de você para ele, coisa e tal. Ele marcou uma entrevista contigo para você ir lá na semana que vem. Aí fui, me vesti bonitinho, coisa e tal. Fui lá na Transbrasil, né? Senhor Roberto Costivelli, que era o gerente do departamento de reservas. Ele conversou comigo, né? Xará, né? A primeira coisa que ele percebeu, né? Nossa, você tem uma voz muito boa. E, olha, vou te colocar, de repente, no atendimento de reservas, né? Para você começar a ver como é que estão as coisas, né? E, olha,
daí para frente está contigo, né? A gente tem muita perspectiva de crescimento, né? Então dá para fazer bastante coisas legais, né? E lá fui eu, Reservas Transbrasil, boa noite. Que legal. Nunca fazendo esquece, né? Aquele reservas, coisa e negócio. tal, já num sistema de computador, coisa e tal, né? Da IBM, isso e aquilo, né? E a pessoa que gerenciava esse departamento, ele fundou a Sociedade de Proteção ao Crédito, que existe até hoje. E era um cara, né, muito bem formado, rico pra caramba, né? E aí, apreciador de bons vinhos, de boas comidas, né? E na época a gente tinha um problema, né, de memória com o computador. Então, à medida que as reservas iam enchendo, coisa e tal, chegava um momento que o sistema não suportava e ele tinha que, pelo menos uma vez por mês, tinha que se fazer uma transferência de banco de dados. Uhum. E quando isso era feito, a gente não podia trabalhar, né? E nessa época eu já tinha saído do atendimento e tinha sido promovido por controle de reservas. Que durante a noite a gente preparava todas as informações para aeroportos, para a coordenação de voos, com a movimentação esperada dos voos do dia seguinte. E se tinha essa transferência de banco de dados, você não tinha acesso ao computador, portanto, né, você tinha que cruzar os braços. Fica lá esperando. Tinha uma janela das 8 às 11 da noite, quando essa operação era feita, aí ele pegava todo mundo e levava para jantar. E o pessoal de atendimento ficava lá porque fazia as coisas manualmente. Olha só. Adorei. Cadê essa prática aqui agora? Foi em ótimos restaurantes, né? Bons vinhos, né? Então, pelo menos uma vez por mês, a gente tinha esse privilégio. Ainda assim. era ali perto de Congonhas, assim? Sim, ali no finalzinho de Congonhas, onde funcionou há pouco tempo, né, a Ocean Air, né? Uhum. Ainda tem a TAM lá, e antes era a Transbrasil ali. Então realmente ali, né, vários restaurantes bons. Era, né, o coração das empresas aéreas. Né? E aí sei que a gente começou também a fazer a Transbrasil teve alguns problemas com voos, a gente teve que fazer algumas recomodações, né? Então, o pessoal de controle, né, a gente ligava muito para a Varg e para a VASP, na época, né, para fazer as recomodações dos voos que estavam cancelados, porque a gente tinha 2 aviões que tinham que passar por uma manutenção, né? E aí alguns voos tinham que ser cancelados, né? E na VASP eu fiquei amigo por telefone, né, de uma pessoa chamada Erli, e a gente sempre conversava, né? Erli, me ajuda nisso, preciso daquilo, coisa e tal, e chegou um dia que ele falou para mim, olha, a gente está com algumas posições aqui, né? E na semana que vem a gente vai começar um processo seletivo. Por que você não vem para cá, de repente, fazer uma prova? Ele, pera um pouquinho, né? Eu estou aqui há algum tempo, já fui promovido, coisa e tal. Ele chegou e falou, mas quanto você ganha aí? Olha só. Eu falei, eu ganho 5. Já foi direto ao assunto, hein? Sem enrolação. Ele era dos bons. Foi prático. Né? Você ganha 5? Poxa, aqui a gente ganha 18. É uma boa diferença. Falei, vamos lá, né? Então, tudo bem, editor, aí na semana que vem, né? E aí fui lá, fiz a prova, né? Passei na prova, né? E também na VASP eu comecei também com atendimento de reservas, né? Para me familiarizar com o sistema que era um pouquinho mais avançado em relação ao da Transbrasil. Eu usava um sistema que chamava CPARS, que era a mesma empresa, o mesmo sistema que a Qantas australiana usava na época. E aí eu fui me familiarizando com o sistema até que eu fui para o controle, né? E aí o controle tinha uma outra dimensão, né? Você tinha umas divisões, né? De checagem de voo, checagem de lista, checagem de reservas em duplicatas, e tinha também, né? Já na época o gerenciamento que se chama gerenciamento de receita. Uhum. Não sei se você já entra numa parte mais financeira, assim, né? Você entra numa parte mais financeira, né? Porque até hoje em dia, né, as reservas têm diversos subcódigos, vamos falar, né? Códigos de reservas que são associados às cabines, né? Se você tem uma executiva, se você tem
uma econômica para oferecer, né? Você tem subcódigos dentro dessas cabines que correspondem às classes de tarifas. Então, isso se chama, né, yield management, né, gerenciamento de receita, e o objetivo principal disso, né, é você rentabilizar a receita do voo. Então, é evidente que, para o mercado, né, você abre alguns assentos com antecedência, com uma tarifa mais barata, e à medida que esses assentos estão sendo vendidos, populados, né, essa classe é fechada, aí você passa para o próximo degrau. Cobrei 100 aqui, vou cobrar 150 aqui, acabou os 150, vamos para 200, 300, né? E as empresas, né, fazem esse joguinho, assim, né? E hoje em dia, uma Até fica hoje. de olho na outra, né? Para ver o que ele está fazendo, qual é a tarifa que ele está oferecendo, né? Então, essa olho no olho aí, hoje em dia, é muito dinâmico, né? Sim. Até eles têm essa comparação, né? Tipo, se uma tá com um valor, então ou a gente diminui um pouquinho, tipo, R$100 a menos, já pega aquele destino ali. Exato. É meio um pouquinho de gato e rato, né? E aí, com isso, você vai criando uma história também, né? Dentro do seu gerenciamento de receita, né? Então, eu sei que, por exemplo, o voo de quarta-feira, de 2 horas da tarde, de São Paulo para Belo Horizonte, eu tenho uma ocupação média de, sei lá, 60% nesse tipo de tarifa. Vou deixar isso aberto com 60% ou vou fechar essa oferta para 40%, para eu ganhar mais dinheiro? Então, você tem essa história, né? Hoje em dia, né, inteligência artificial, né? Você tem uma série aí de facilidades, né, para gerenciar isso, né? Mas só que, por causa da pandemia, né, as empresas aéreas perderam essa história. Porque muitos voos foram cancelados, né? O mercado, né, a indústria está voltando aos poucos, né? E vamos combinar aqui qual é o primeiro desejo teu, meu e da grande maioria da população a hora que a pandemia passar. E para todo lugar. Já sair da toca, né? É. Vamos lá, né? Eu tô desde março do ano passado trabalhando em casa e a gente estava na Austrália e a gente voltou bem no começo da pandemia. E sair da Austrália para vir para cá foi assim uma temeridade, porque a gente ia voltar via Estados Unidos. E aí, por conta dessa pandemia, os voos começaram a encher. Aí a gente foi para o aeroporto, não conseguiu lugar, aí a gente teve que fazer todo um roteiro de volta via Dubai. E 48 horas depois, a gente finalmente chegou em São Paulo. Né? Nossa Senhora. Então, mas assim, você estava Menino, na que rolê, Austrália, hein? Que aventura. Você trabalhava na Austrália ou estava passeando? Não, tá. A gente foi visitar uma sobrinha nossa que mora lá. Caramba. E a gente escolheu essa data, porque minha esposa ela trabalhou na United Airlines durante 26 anos, né? Olha, e ela estava de férias, né? E eu também tinha sido afastado de uma empresa que eu estava por conta também da pandemia, né? E aí, ou melhor, a pandemia foi depois. Eu estava de férias também nesse período. Os dois estavam de férias, né? Depois que a gente, ela se aposentou e depois eu fui afastado por conta da pandemia. Mas voltando um pouquinho, né? O negócio lá da VASP. Você estava falando da VASP, exato. Da VASP, né? Então eu fiquei muito tempo, né, no departamento de reservas, aprendi tudo sobre grupos, sobre procedimentos de reserva, né? Todas as codificações existentes, né? Código de cidade, códigos de reserva, serviços auxiliares, né? Que são muitos que a gente tem que ficar só decora vendo mesmo, né? Todo dia ali. Né? E essa codificação, né? Aí, né? Quem é que faz isso? Por que é assim? É a IATA que faz, a IATA que recomenda, a IATA que é isso, a IATA que é aquilo. Eu falei, poxa, a IATA, coisa e tal, eu tenho que me familiarizar um pouquinho mais com essa tal dessa IATA, né? Então, comecei a pegar manuais, comecei a ver uma série de coisas, né? E, nossa, um mundo, assim, né? Mergulhou, né? Foi estudar. Mergulhei nesse mundo, né? Práticas recomendadas, né? Como é que nasceu, né? Esses sistemas de reserva, toda a estruturação, né? E aí você, né? De repente, hoje em dia, você tem a Bíblia, né?
de aeroportos, né? Que é A Bíblia é ótima, eu amo. Pequenos manuais, né, que a gente tem, né? Caramba, e você leu De tudo isso daí, práticas. menino? Oi? Você leu tudo isso daí? Sim, eu vi tudo isso aqui. E tem Caramba, que algumas, legal, que legal. e tem umas partinhas aqui dentro, né, que eu tive a grande felicidade de contribuir para que essas práticas, né, todo ano, né, a IATA faz reuniões, grupos de trabalho, né, que revêem esses manuais, né, por conta de tecnologia, novos procedimentos que acontecem, algumas coisas regulatórias, né, que devem ser colocadas em prática aí, né. Então esse grupo se reúne 2 vezes por ano. No primeiro encontro eles fazem uma revisão do ano anterior, né, o que mudou, o que pode ser integrado, aí reescrevem essa parte, né, então você divide as pessoas em determinados grupos, né, e depois na outra reunião, que normalmente é em setembro, fecha-se esse pacote todo, porque aí, né, o manual tem que ir para a gráfica, porque a partir de gráfica ou, né, ser produzido digitalmente, né, hoje em dia. Antigamente era Tem gráfica, né? algumas Hoje. empresas que usam o manual físico, né, e a maioria delas usa o digital, né, porque ele tem que ser, né, preparado, porque em novembro, já fim de novembro, ele já está à disposição das empresas aéreas e das empresas de serviços auxiliares, né, que ajudam as empresas aéreas nos aeroportos, né. É Então, porque uma coisa agora, por muito exemplo, bacana. tem empresas terceirizadas, né, trabalhando nos Sim, aeroportos. Então, acredito que elas têm exatamente. que ter isso. Né? Então, hoje você tem as grandes empresas internacionais, né? A Susport, a Dinata, a WFS, né? Então, essas empresas estão espalhadas no mundo inteiro, né? Auxiliando, né? Sim, As empresas aéreas, né? realmente tem. Porque dependendo do país, né, a carga tributária, né, para você contratar uma equipe própria, né, ela é muito alta. No Brasil, a gente sabe como é que é isso, né? Para cada funcionário, você paga 130% de tributos, né? Então, o funcionário A taxa está bem alta custa mesmo. 100, né? Custa 237 para você, né? Alguma coisa do gênero, né? E mais as empresas, né, estão terceirizando serviços, porque também tem muita fusão, né? E o último grande exemplo foi a TAM com a Lanchile, que nasceu a Latam, né? Latam, E aí mudou-se, né? Porque a sede da TAM antes era Brasil, São Paulo, né? E o que era a sede hoje virou uma subsidiária, porque a sede agora está lá no Chile, né? Está no Chile, exato. Então, aqui antes tudo era orgânico, né? E hoje em dia ainda tem muita coisa orgânica, mas tem muita coisa já que foi terceirizada. Então, Nossa, na VASP, interessante. voltando um pouquinho na VASP, né? A IATA, meu mergulho na IATA, e aí a VASP era uma empresa do governo, né? E aí você tinha, né, alguns padrinhos políticos, né, que trafegavam lá com as pessoas, né? E chegou quando teve um novo governador, né? Então agora era a vez do governador novo colocar a sua equipe, né? Para ocupar alguns postos, né? E aí eu sei que numa dessa eu e algumas pessoas foram demitidas, né? Oh, meu Deus. Mas eu falei, isso não vai ficar assim, né? Aí falei Uma com vez meu que o pai. bichinho pica, não adianta, você dá um jeito. Aí eu falei com meu pai sempre trabalhou com comida, né? Sempre trabalhou com restaurantes, né? Ele trabalhou no Fazano durante anos, né? Olha. E conhecia, né, algumas pessoas, né? Até que a gente conseguiu arranjar um padrinho político. E aí eu contei a história da VASP, coisa e tal, ele falou, não, deixa comigo que eu vou falar com o governador, coisa e tal, papapá, e a gente vai te colocar lá, recolocar lá. Eu falei, tá bom, beleza. Eu fiquei contando os dias, né, ansioso, aí menos de 20 Isso você estava dias. com quantos anos? Desculpa perguntar. Isso eu estava com 20, na segunda vez que eu voltei para a VASP, foi com 25. Nossa, super novo. É. Caramba. E aí, quando eu voltei, né, que o padrinhão arrumou lá uma boquinha, né, para mim, eu voltei em aeroportos.
Então, fui lá para o aeroporto de Congonhas, trabalhar com check-in, trabalhar com despacho de aeronaves na pista, então era um outro mundo. Emissão de bilhetes. Então, eu trabalhava Toda no aquela período... correria, né? Exato. Eu tinha escola de manhã, trabalhava à tarde, e aí também, em alguns momentos, né, quando o volume de passageiros também aumentava, né, eu dobrava, ficava até a noite. Então era muito divertido, né, porque era uma equipe muito bacana, muito legal, um pessoal assim super gente fina, e a gente era uma equipe assim super sintonizada, super proativa, um ajudava o outro, não tinha, né, Isso é bom. fogueira de vaidades, né? E a gente conquistou alguns trunfos, né, em termos de desempenho. A gente foi, durante mais de 6 anos, a empresa mais pontual em Congonhas. Então, todo mundo gostava da VASP, né? E a gente tinha umas coisinhas assim, com a Infraero na época, né? A gente pedia para o serviço de som chamar a lista de espera, né? Passageiros em lista de espera no voo com destino a Belo Horizonte, por favor, se apresentar no balcão. Então, tinha gente que estava em outras empresas, né? Que eu escutava aquilo, né? E o cara chegava lá, coisa e tal. Tem lugar para Belo Horizonte? Coisa e tal. Tem, tá? Então me coloca aí, coisa e tal. E a gente meio que roubava, né, os passageiros das outras empresas com essa artimanha, né? Olha que interessante. Tem umas coisinhas assim que a gente... Sem estratégias, né? Era também, além da proatividade, da interação da equipe, né, a gente vestia muito a camisa, né? Hoje em dia você fala isso, né? Você tem um senso de pertencimento. E não tem nada mais gostoso, mais bacana, né, de você estar, primeiro, fazendo o que você gosta, se divertindo, e com pessoas que são parceiras, sabe? Que estão ali para te ajudar. E essa amizade, ela transcendeu fronteiras, né? A gente se reúne até hoje, regularmente, que legal. para relembrar esse milhão de histórias, né, que a gente teve, né? E, claro, por causa da pandemia agora, a gente está programando um super mega encontro aí, vamos ver se pro fim do ano, ou começo do ano que vem, né? Os megas encontros, vai ser lá em Cancún. Não, quem dera. Brincadeira. Podia ser, né? Algum lugar bacana, né? Cancún, eu brinco com os meus né? amigos, Eu falo para os meus amigos que a gente vai se reunir todo mundo lá em Cancún, Maldivas. Vamos, Maldivas, né? Morro de vontade para ir para lá, está na lista dos desejos aqui também, né? Aliás, a lista dos desejos é desse tamanho, né? E aí, né, esse tempo de aeroporto foi muito bom, foi muito gostoso, até que, né, no governo Collor, né, a abertura, né, do mercado do Brasil, né, para uma série de empresas aéreas, né, aí trouxe a American Airlines, trouxe a United, não, a United não, a American Airlines, que veio inicialmente, a United só veio depois, trouxe algumas europeias, né, e a Varg, na época, né, como era a empresa de bandeira, né, começou a ter seus problemas, né, estruturais, né, e a Americans, a gente Guarulhos ainda não estava inaugurado, então todos os passageiros eram atendidos em Congonhas, e o avião da American ia para o Rio, né, Galeão, que lá você tinha pista suficiente para o avião decolar com destino nos Estados Unidos, né. E a gente fazia o check-in da América no próprio sistema da América, né, que instalaram em 4 posições ali, né? E aí a gente começou meio que um namoro, né, com a América, né, conhecendo as pessoas, né, tendo mais fluência na língua inglesa. Isso é ótimo. Que é fundamental, né, para qualquer indústria hoje em dia, né? Se você não tiver inglês, é complicado, né? E aí a VASP também começou assim a se mover, né? Não, peraí, se a gente tem uma América aqui, a gente podia fazer alguns movimentos para fazer alguns voos internacionais. E a primeira grande experiência foi com uma agência de turismo, na época chamada Monarch, resolveu fazer um contrato com a VASP para fazer alguns voos fretados para Orlando. E aí, na época, a VASP tinha um avião, que era o Airbus 300, que não tinha o tanque central e não tinha autonomia, né, para fazer um voo direto.
Então tinha que fazer meio um penhalá. Gostava de São Paulo? Conexão. Não. Não, sou de Recife, mas agora eu tô morando em São Luís do Maranhão. Ah, tá, ok. Então era como você ir, de repente, vai em São Paulo da Penha a Lapa, né? Em Recife você ir de Jaboatão até, sei lá, alguma coisa mais do norte, bem mais do norte. Sim, sim, sim. Ok. Mas Porque então era distante, então você próximo. tinha que parar, né? Então você tinha que fazer São Paulo, Manaus. Manaus você pousava numa das duas ilhas do Caribe, ou Aruba ou Curaçao, e depois você chegava a Orlando. E, na época, né, por conta da experiência na América e tal, eu fui chamado para fazer parte dessas equipes que acompanhavam esses voos fretados até Orlando. Então, a gente ia numa equipe de 3, que era uma pessoa, no caso eu, na época, para cuidar de toda a parte administrativa e parte de passageiros, e um mecânico e um DOV, né, que é o despachante operacional de voo, que faz todo o cálculo, né, do planejamento de rota, cálculo de combustível, cálculo de peso e balanceamento. Então, a gente A ia gente fala nessa que equipe. eles são os pilotos em solo, né? Exatamente, né? A gente ia nessa equipe, né, fazia esse Penha-Lapa, saía toda sexta-feira à noite, né, de Guarulhos, que já tinha sido inaugurado, e ia até Orlando. Então, muita coisa boa, muita coisa gostosa, ia pagando, né, as coisas com travel check, né, cheques de viagem durante as escalas, né? Então você Aquele ia cheque. assinando os cheques, coisa e tal, lá, e chegava lá em Aruba, olha, coloca tanto de combustível, aí quanto é que deu a conta? Ah, deu isso, pá, tá aqui. Não, mas peraí, eu Igual não tenho dobro. aquele. Então, é o seguinte, então, quanto é que eu gastei aqui? 8.100, eu estou te dando 8.500, tá? Então, coloca aí, eu tenho 400 de crédito. Quando eu voltar de madrugada, de novo, coisa e tal, você tira esses 400. Ah, tá bom, legal, né? Uma coisa, Que né? chique. Parecia que era contrato assinado no guardanapo, né? Então, era bem divertido, né? Chegava em Ah, que Orlando, você tinha legal. que pagar comissaria, você tinha que pagar combustível. Então, e com o tempo, né, essas coisas foram avançando. Você tinha cartões depois de crédito, né? Então você já não saía com aquele dinheiro todo, né? Coisa e tal. E quem imagina, em cada viagem eu levava quase US$ 40.000 Caramba! no bolso, né? E aí, Antigamente, aí assim, começou. né? O dólar ainda era mais baixo, né? Imagina Sim, agora. sim, sim, sem dúvida. Mas era um dinheiro assim É, alto. considerável, né? E aí a gente começou também veio a autoestação, né? Os meses de julho, né? E janeiro, fevereiro, né? A frequência desses voos aumentava. Então, se a gente operava só um voo por semana, a gente tinha, nessas temporadas, a gente operava 3, 4, às vezes 5 voos na semana. E aí a gente fazia um baseamento lá. Essa equipe ia e ficava 2, 3, ficava o mês de julho, ou ficava final de dezembro, janeiro e fevereiro, né? Então a gente ficava direto lá, né? E também tinha as pessoas que ficavam Aruba ou Curaçao, né? Que era bem mais sossegado também, né? É. Praiazinha ali, parará, né? Você só ia de repente Ai, no gente, que. aeroporto de manhã e na madrugada. Sim. Você ia É muito nas legal. madrugadas, né? Você ia para o aeroporto, né? Então, você dormia o dia inteiro, praiazinha, coisa e tal. Às vezes estava jogando vôlei lá, né? Opa, peraí, né? Eu tenho um voo para atender, coisa e tal. Eu vou no aeroporto e já volto, né? Aí Vamos lá, já volto. Fica aí. você saía, de repente, do seu traje Caramba. de banho, né? E tinha que tomar um banho, colocar camisa, gravata, meia, sapato. Era um pesadelo, né? Isso é uma historinha, né? De repente, os fatos curiosos, né? É E muito legal Nossa, de saber isso, coisa, né? porque só quem vive mesmo, quem viveu isso, pode contar pra gente. Né? Então, é muito legal. as historinhas de bastidores, né? Vamos falar assim, Exato, né? os bastidores, exatamente. Exato. E a gente, né, também, né, brasileiro, né? A gente é muito afável com as pessoas, né? A gente tem um outro approach, né, com elas, né? A gente cativa também, né? E isso abre algumas portas, né? Então, todo o pessoal Sim. de alfândega, de imigração, né?
lá de Orlando, eles gostavam muito da gente, né? E isso gerou alguns convites. Olha, a gente, pô, meu filho vai jogar, de repente, no sábado à tarde, coisa e tal. Barará, o jogo começa às 2 horas da tarde. Vocês querem assistir? Vocês já viram alguma partida de futebol americano? Não, vamos lá, coisa aí. Lá a gente ia para o colégio. Então, você começava a fazer meio parte, né, da vida, da cultura, né, das pessoas, né? Isso era muito legal, né? Aí teve um dia que foi muito bacana, assim, que o chefe da imigração, ele virou para mim e falou: olha, a gente tem que dar os parabéns para vocês, porque a gente fez uma pesquisa aqui e os passageiros que vocês trazem aqui para Orlando são os que menos erram quando eles preenchem os formulários de alfândega e de imigração. Na época tinha os 2 formulários, né? O I-94 e o Customs Form, né? Que todo passageiro tinha que preencher. E tinha alguns campos neles que eles eram meio... podiam levar, né, a um erro. Uhum. E aí a gente começou a ver isso, aí eu tive a ideia, poxa, vamos fazer um vídeo para instruir os passageiros como preencher isso. E aí a gente colocou isso e foi a partir desse momento, né? Mas a gente não falou nada para a imigração a respeito disso, né? O vídeo funcionava também, porque você tinha a tripulação, né? Distribuía esses formulários, você tinha o café da manhã e você tinha e distribuía os formulários, né? E aí você estava quase chegando, né? E todo mundo lá preenchendo isso, aquilo, e tinha pessoas que, oi, como é que é isso, como é que é aquilo, coisa e tal, que tinha dúvidas, né? E a tripulação estava ocupada com outras coisas, né? Então, esse vídeo eliminou esses problemas todos, né? E quando o chefe da imigração falou, poxa, parabéns, isso aqui... Olha, a gente não falou consigo ainda a respeito disso, mas só tem 20 minutos disponível. Ele falou assim, claro, né? Aí peguei, chamei o mecânico, né? E falei, leva a gente até o avião, por favor, abre o avião, dá uma energizada nele, coisa e tal. Aí sentei ele na frente, lá na poltrona que tinha de primeira classe nesse avião, né? Liga o vídeo, aí coisa e tal. Aí coloquei a fita cassete lá, né? O VHS, né? Aí começou. Ele começou a ver coisa e tal, parará. Puxa, que legal, que bacana, parará. Você pode me fazer um favor? Eu falei, sim, claro, John, né? O nome dele na época, né? Sim. Você tem como fazer uma dublagem desse vídeo? Eu falei, olha, acho que sim, acho que não tem problema, né? A gente produziu isso lá no nosso centro de treinamento em São Paulo, né? E por acaso, né, a gente tem uma senhora lá que tem uma dicção em inglês perfeita, né? Eu posso pedir para ela fazer isso. Tá bom. Me faz essa gentileza, me produz uma cópia. Eu falei, tá bom, ótimo, né? 4 semanas depois, quase um mês depois, chegou o vídeo lá, coisa e tal, olha, tá aqui, barará. Olha, na semana que vem eu vou fazer uma reunião com todas as empresas aéreas do aeroporto, eu gostaria que você participasse. Essas reuniões acontecem até hoje, né, nos aeroportos, chamam AOC, né? Onde, né, a comunidade das empresas aéreas discutem com aeroportos, discutem com as autoridades, né, eventuais problemas que elas têm, né, e procuram ter uma solução conjunta para os problemas endereçados, né? Ele pegou, me convidou, coisa e tal, barará, né, e começou a exibir o vídeo lá, e ele falou, olha, o aeroporto de Orlando, né, gostaria de parabenizar a VASP, que é uma empresa que faz voos charters para cá, por essa iniciativa. A gente tem muito problema com os passageiros, então a gente vai emitir aqui uma instrução de serviço que, a partir do dia X, todas as empresas internacionais que operem aqui vão ter que ter esse vídeo também. Muito legal. Muito legal. Todo mundo se comprometeu, né? Era o bem maior, né? Era uma coisa que era benéfica, né? E que o que você tem que fazer nesses fluxos, né? Você tem que escoar, que o aeroporto vive de fluxo, né? É um entra e sai, Quanto melhor esse processo for otimizado, ótimo, né? Bem, depois da VASP, né? Eu estava fazendo faculdade, né? Me formei, né, em propaganda e marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? E na época tinha, né, a grande estrela, né, da aviação, né? Era a Tandos do comandante Rolim. Sim.
Nossa, E só de aí, escutar aqui no canal, o pessoal já fala sim, bastante sem dele. dúvida, né? E aí tinha algumas pessoas da VASP que migraram para a TAM, né? E por conta, né, da experiência internacional da VASP, né? Uma delas me chamou, né? Olha, a gente tem alguns planos aqui, né? Coisa e tal, de voos internacionais. Então a gente acha que você vai poder ajudar muito a gente, né? E eu fui convidado, fiz uma entrevista lá, né? Foi legal e combinamos uma data lá para a gente iniciar. Eu lembro que no primeiro dia, né? A gente vai fazer com você nesse primeiro dia uma coisa que a gente faz com todo mundo aqui. A gente tem aqui um arquivo, né, de algumas cartas, e era assim uma pilhinha de cartas, né? E a gente tem um serviço aqui chamado Fale com o Presidente, e o comandante Rolim, ele responde e assina, né, todas essas cartas dos passageiros que têm eventualmente alguma reclamação, que tem alguma sugestão, né? Isso reflete muito a cultura da empresa, né? Então, a gente gostaria que nesse primeiro dia você sentasse ali, você lesse todas essas cartas para ver como é que a gente, né? Quão importante o passageiro é e quanto isso deve ser considerado em todas as suas ações daqui para frente. Nossa, então era verdadeiras lições de marketing, né? Cada carta dava um capítulo de um livro, né? Uma coisa assim sensacional. A visão do Rolim, né? E hoje, infelizmente, ele não está entre a gente, né? Ele faz muita falta para a indústria da aviação brasileira, né? A TAM seria outra hoje em dia, né? Seria a Latam ao contrário, porque um dia antes dele se for, no dia seguinte ele ia comprar a Varg. Olha só. Então, a história poderia ser escrita de uma outra forma. Infelizmente, né, Deus não permitiu, né? E, bem, são coisas da vida, né? Aí, dia 2 de TAM, né, foi o seguinte, olha, a gente tem alguns projetos aqui, nós vamos receber um avião novo, que é o Airbus 330, a gente tem planos de começar um voo para Miami e a gente vai fazer um code share com a American Airlines. E a gente não tem ninguém para fazer essas coisas. Essas vai ser uma das suas tarefas aqui, né? O que você precisa, né? Preciso conhecer, né, sistemas, preciso conhecer procedimentos, preciso saber como é que vocês trafegam nisso, né? E vou precisar pelo menos de mais umas 2 pessoas, né, com inglês para me ajudar, né? Aí a gente fez um núcleozinho lá, montamos de repente uma estrutura, né? E começamos a escrever uma série de coisas, né? Fizemos parte de algumas reuniões da especificação da aeronave, né? E uma das coisas que a gente quis colocar lá dentro foi uma cadeira que não tinha isso ainda, uma cadeira que pudesse trafegar, né, entre o espaço da econômica, né, para transportar passageiros com dificuldade de locomoção. Olha, muito bom. E hoje em dia essa cadeira é meio padrão nas aeronaves, né? E quanto ao voo de Miami, né, teve algumas coisas, né, que me ajudaram também por conta dos tratamentos para Orlando, né? Que teve uma época na VASP que acabou essa série, né, dos voos de Orlando e a gente ainda tinha muito passageiro para escoar, né? A gente fez algumas operações via Jamaica e de Kingston a gente levava até Miami com a Jamaica na época, né? Então eu conheci muito também o pessoal de Miami, né, do aeroporto. Então isso me possibilitou fazer alguns contatos, falar, olha, novo capítulo aqui, estou agora na TAM, né? A gente vai começar um voo regular para cá, né? Então, me ajuda aí no que a gente precisa apresentar, que documentos, como é que a gente vai fazer estruturação de áreas, isso, aquilo. Então, foi muito bacana esse processo, né? E o pessoal da American, do outro lado, também, que eu já conhecia, né? Alguns, né? Que facilitaram, né? Essa conjunção, né, de procedimentos entre TAM e América, né, porque a TAM não tinha muito esses procedimentos, ainda mais no internacional, né? Então, a América veio com uma solução muito simples, né? Olha, vamos fazer um manual de code share, porque as práticas têm que ser as mais parecidas possíveis, para você não ter nenhum tipo de problema na jornada do passageiro, né? Então, vou te mandar um documento
que ele tem 3 colunas. Primeira coluna é um item, né, que a gente vai estar endereçando. Na segunda coluna tem a visão da American e na terceira tem a visão da TAM. Então, aquilo lá foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né, fantástico. Muito, muito então, legal. A TAM herdou muito conhecimento nisso, né? Só tinha algumas coisas que eram regulatórias do DAC na época, da ANAC, né? Depois, e a gente tinha, olha, no Brasil isso funciona assim. Então, a gente tem que ter um desvio em relação ao seu procedimento, né? Então, o CodeShare foi um sucesso, né? A partir do momento que os passageiros da American souberam que eu posso usar minhas milhas no voo da TAM, porque, como CodeShare, né? Você tem uma empresa comercializadora e você tem a empresa que é o operador, né? Então, você faz essas reservas também. E a partir do momento que eles começaram a descobrir a primeira classe, a executiva da TAM, os voos da TAM estavam cheios todos os dias. Então, foi um grande sucesso. Depois veio o voo de Paris, veio uma série de coisas. Eu passei também a responder pela área comercial, quando a gente fazia contratos. Veio o voo de Frankfurt, veio uns contratos com a Lufthansa para distribuição dos passageiros, né, que você não voa só de A para B, né? Você voa de A para B, em B você distribui, né? E Frankfurt até hoje, né, é um grande centro de conexão, né? Então, de lá você atinge diversos destinos, né? Então, trafegando em todas essas áreas, né? E aí, quando veio a integração com a LAN, né? O pessoal de Santiago foi muito legal, muito gente boa, e eu conheci, né, uma pessoa lá que trabalhava na mesma área que eu, Indira, né, que é na parte de procedimentos, e a Indira tinha também muito trânsito livre na IATA. E ela falou, eu vou te convidar para a gente ir na reunião dos grupos da IATA. E aí lá fui eu com ela, né? Lembro que a nossa primeira viagem foi para Roma, aí conheci o pessoal todo, né? Conheci o pessoal todo, né? Vi como é que era, como é que eles organizavam a dinâmica dos grupos, né? E participei muito ativamente, né? E caí nas graças, né? De repente, das pessoas, né? Construindo uma excelente rede, né? De contatos, né? E eu lembro que na segunda reunião, o chefe da IATA veio falar comigo, né? É a segunda vez que eu estou te vendo aqui, né? Coisa e tal. A gente normalmente, né, procura ter algumas impressões, né, das pessoas, né? O que você está achando, né? Eu falei, olha, sinceramente, vamos lá. Eu estou vendo que a reunião ela é muito dominada, né, pelo grupo americano e pelo grupo europeu. E que eles querem, de alguma maneira, né, rola assim, uma fogueira de vaidades, né, eles querem, né, dominar a reunião, né, e às vezes a gente tem dificuldade de avançar em algumas coisas, né. Pois é um problema que a gente tem aqui, coisa e tal. Vamos combinar uma coisa? Eu falei, vamos. Em algum momento, né, a gente vai fazer uma rodada assim, né, de perguntas, né, principalmente para os novos participantes, né, e quando for a tua vez, você pode falar isso? Eu falei, sim, claro, né, sem nenhum problema, né, tudo pelo bem maior, né, das coisas, né. Aí acabamos reuniões, né, e teve aquele debriefing lá da reunião, né, e aí essa questão foi colocada, né, entre as pessoas. Então, fulano começou a falar, eu fui o terceiro a falar, né? E aí eu respondi, olha, é uma honra estar aqui, né, com todos esses expoentes, né, da aviação normal, né? Para mim está sendo uma oportunidade incrível de adquirir conhecimento, né, de conhecer vocês, né? Mas me permitam ser um pouquinho franco, né? Eu acho que a gente está aqui, nosso maior objetivo é escrever, né, uma série de normas, de procedimentos para que sejam aplicadas no mundo inteiro. E o resto do mundo, a não ser Estados Unidos, né, e países da Europa, não contam com a infraestrutura que vocês têm, com as facilidades que vocês têm.
E isso a gente tem Falou que tudo. endereçar também, né? Falou tudo. Aí começava a olhar para o outro, coisa e tal, barará, barará, e aí o chefão da IATA entrou no meio. Poxa, Roberto, excelente observação, muito obrigado por isso. Acho que esse realmente é o espírito que tem que nos mover aqui. Poxa, agradeço demais pela sua colocação, né? E tenho certeza que esse grupo vai endereçar as coisas dessa forma. Tipo, né, para dar uma caladinha de boca no pessoal, né, coisa e tal, né? Foi assim, bem, Tipo, não, a gente vai olhar ali. bem bacana, né? Então, isso foi, né, um grande marco, né? Ter, né, toda essa história, né, desde o Reservas Transbrasil, boa noite, né, até chegar na sede da IATA em Montreal, né, e tá ajudando, né, a indústria assim da aviação a progredir numa série de coisas, né? Acho que pelo menos algumas sementinhas eu coloquei lá, né? Foi muito bacana, né? Tem muita história para falar, tem muitas situações gozadas, coisa e tal, né? Mas acho que a mensagem que fica assim é que, sabe, a carreira, a nossa carreira profissional, acho que em primeiro lugar ela tem que ser movida pela paixão. Ela tem que ser movida, né, pela integração com as pessoas, né? Ela tem que ser movida por a construção de um ambiente, né, sadio, produtivo e de desenvolvimento pessoal. Eu não tenho todas as respostas do mundo. Hoje, ainda com 64 anos, né, eu continuo aprendendo. Mas, mais do que isso, a grande satisfação e também estou tendo o privilégio de estar fazendo isso aqui, né, é transmitir um pouco do meu conhecimento, né, inspirar pessoas. Acho que isso é fundamental, né? Hoje em dia a gente está passando, né, por uma fase muito difícil, né? O nível de serviços, infelizmente, está muito baixo, né? A gente precisa de uma renovação, a gente precisa de mais educação nesse país, né? A gente precisa apostar mais nas pessoas, as pessoas têm que se desenvolver bastante. A internet hoje está cheia assim de oportunidades, né, de você se capacitar, de você ter mais conhecimento. É só entrar no Google. Eu quero fazer um curso de mandarim, por exemplo, né? Vai ter lá um disponível, né? Eu quero me especializar, por exemplo, eu quero conhecer mais a fundo, né? Como é que eu ajudo no transporte de pessoas incapacitadas, né? Como é que eu posso fazer isso no aeroporto, né? Então, acho que esse é o grande, né, recado, né? Esse é o grande legado, né, que humildemente, né, eu consegui passar para as pessoas, né, e agora estou tendo o privilégio aqui de dividir isso com vocês. Eu fico muito feliz de Muito saber, feliz assim, mesmo. Nossa. de saber toda a sua história e de saber que, assim, você traz exatamente o pensamento que a gente precisa, né? De falar para as pessoas, não desiste, sabe? Você está aí estudando, ainda está criando, tendo conhecimento o tempo todo, e é exatamente isso. Obrigada, Sim. Roberto, por compartilhar toda essa história com a gente. Estou muito feliz. Obrigado a vocês. Foi um grande prazer conhecer vocês, né? E obrigado a todos, uma boa noite aí, um grande sucesso para vocês, né? E continuem, né, promovendo, né, esse canal aí, que é uma coisa muito legal, muito sadia. Bom, gente, agradeço para quem assistiu a gente até aqui. E os últimos recadinhos não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e seguir a gente nas redes sociais, @Conversa na Galley. E a gente também vai marcar a próxima estreia na próxima sexta-feira, não perca, tá bom? Obrigada, gente, beijos, obrigada, Roberto, obrigada, Gustavo, por estarem aqui com a gente essa noite. Beijos e tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Obrigado, Gustavo. Bons voos. Obrigado, Mirella. Boa noite a todos.